Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 3, eu quero ler os versículos 17 e 18. Amém? O texto diz assim: Irmãos, sede meus imitadores e vede os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam como inimigos da cruz de Cristo, dos quais eu repetidas vezes vos dizia, e ainda com lágrimas nos olhos vos tenho dito. Versículo 19: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o estômago, cuja glória é para a vergonha deles, pois só se ocupam das coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos também o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para assemelhármo-lo ao corpo de sua glória, conforme a eficácia do seu poder, de sujeitar assim todas as coisas. Deus, esta é a tua palavra, foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. Minha oração, Deus, é para que esta palavra alcance o nosso coração, alcance a nossa alma, o nosso espírito na sua presença. A minha oração é para que esta palavra traga mudança de vida, de comportamento sobre a vida de cada um de nós, primeiro na minha, que vou proferir essas palavras, e depois sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui, Deus, porque isto é evangelho. Evangelho é renúncia, evangelho é abnegação, evangelho é abrir mão. Que nessa noite nós possamos desfrutar do teu evangelho aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu irmão. Glória a Deus. Meu irmão, na última terça-feira nós falamos sobre esse assunto aqui na Escola de Profetas, e hoje, claro, não como uma aula, como a gente faz aqui na terça-feira, mas como uma mensagem. Eu gostaria de refletir com os irmãos um pouco ainda a respeito desse texto, da carta aos Filipenses, capítulo 3, especialmente o versículo de número 18, especialmente um título que aparece nesse versículo de número 18, um título que não é muito bom. A Bíblia traz vários títulos para várias pessoas, alguns como elogios, outros como sinal de crítica, e aqui nós temos um título como sinal de crítica dado pelo apóstolo Paulo a um grupo de irmãos que estavam dentro da igreja. Então, nós vamos observar aqui várias coisas, e uma delas que nós precisamos trazer ao nosso coração nessa noite de domingo, é que o apóstolo Paulo aqui não está falando de gentios, ele não está falando de pessoas que não conhecem a Jesus, ele está falando aqui para pessoas que se disseram convertidas, pessoas que entregaram a vida a Jesus, estavam frequentando a igreja diariamente, estavam participando da fé, da comunhão dos irmãos. E é um título muito forte, principalmente essa semana eu considerei ele como um título muito forte, né? Meditando sobre esse texto. O título aqui é Inimigo da Cruz. E é difícil a gente pensar que em alguns momentos dentro da própria igreja, entre os servos de Deus, hajam pessoas que sejam inimigas da cruz de Cristo. É difícil para nós pensar que talvez nós, eu e você, às vezes inocentemente, às vezes sem conhecimento, às vezes na ignorância, estamos sendo inimigos da cruz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre quem eram os inimigos da cruz de Cristo. Embora esse texto é um texto bem exortativo dentro da carta, me chama muito a atenção justamente aos Filipenses, Paulo, falar sobre os inimigos da cruz de Cristo. Porque o tema da carta é alegrai-vos no Senhor.
né? O tema da carta é a alegria que o crente precisa ter, independente da situação ou da condição que ele esteja vivendo na sua fé. Nós lembramos de vários textos dentro de Filipenses. Eu particularmente sou apaixonado com 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual de nós nunca mencionou o 4:13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou nunca mencionamos o texto que é o chave dessa carta: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Geralmente esses versículos abençoadores, é claro, eles fazem com que nós não venhamos chamar a atenção para o 3:18, na expressão que fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. A carta aos Filipenses, ela é linda, ela é maravilhosa. Estudando ela aqui nas terças-feiras, eu tenho me tornado ainda mais apaixonado por essa carta. Paulo escreve essa carta de dentro de uma prisão, enquanto ele está preso e sendo açoitado e condenado injustamente, enquanto ele está sofrendo por causa da pregação do Evangelho, em um momento que Paulo tinha tudo para desanimar, para chutar o balde. Muitos concordam que este tenha sido um dos momentos mais difíceis do ministério do apóstolo Paulo. E mesmo diante de prisão, naufrágio, fome, perseguição, açoites, mesmo diante de tantas coisas dando errado, Paulo ainda encontra tempo para sentar e redigir uma carta a uma igreja, e aonde ele tinha tudo para estar revoltado com aquela situação, ele abre o seu coração e fala de alegria no Senhor, de se alegrar em Deus, de saber passar cada momento e cada dificuldade servindo a Deus. O maior exemplo que nós temos na Bíblia para a nossa caminhada cristã é Jesus. Isso não quer dizer que nós não podemos olhar para outros exemplos. E se tem um outro exemplo que nós temos que olhar para ele durante a nossa caminhada, é para Paulo. Paulo é um exemplo de cristão para nós. E ele chama a responsabilidade para si, no texto que nós lemos aqui em capítulo 3, versículo 17, quando ele começa dizendo assim: sede, pois, os meus imitadores. Paulo é alguém que nós devemos olhar e tentar espelhar a nossa caminhada cristã. Eu sei que para muitos de nós aqui a caminhada cristã não tem sido fácil. Nós passamos crises psicológicas, existenciais, financeiras às vezes, conjugais, enfrentamos dificuldades no nosso local de trabalho, enfrentamos dificuldade dentro da nossa própria casa, enfrentamos dificuldade às vezes até enquanto igreja do Senhor, passamos por diversos momentos complicados, e muitas vezes muitas vezes você, já pensamos em chutar o balde e abandonar tudo, largar a fé. Quantas vezes nós não pensamos assim: será que está valendo a pena servir a Deus, e tudo está dando errado, e as coisas estão indo de mal a pior, e a porta não abre, e a doença não é curada, e o casamento não é restaurado, e meu filho só dá problema. Qual de nós nunca passamos aqui por um momento difícil e questionamos o favor de Deus, a mão de Deus sobre as nossas vidas? É nesse momento que eu tenho que olhar para Paulo, porque quando eu olho para Paulo, eu aprendo em Filipenses que independente do momento que eu esteja servindo a Deus, independente da condição, a minha fé não pode ser abalada jamais. Eu não posso trocar as coisas dessa terra por aquilo que Deus tem para mim no final dessa jornada que é o céu. O que nós vamos falar aqui, irmãos, sobre os inimigos da cruz de Cristo,
não quer dizer que Deus não pode te abençoar, abrir portas, prover o recurso financeiro, te dar um novo trabalho, fazer que você tenha aumento de salário, restaurar sua vida, restaurar sua casa, sua família. Não quer dizer isso. É um equívoco pensarmos que o crente tem que viver na miséria e passando dificuldade o tempo todo. Nós não podemos ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como se diz aí num ditado popular, não a Bíblia. Nós não, no sentido de os extremos, né? Na verdade nós temos que ser totalmente ao céu, espiritualmente falando. Mas para a gente entender o meio termo humano aqui dessa terra, nós não podemos, irmãos, jamais ir para nenhum dos dois extremos. Crente tem que prosperar, todo crente é bem sucedido, crente não fica doente, as portas sobre a vida do crente abrem toda vez que ele ora. Isso é um extremo. Isso é um extremo. Eu me lembro quando a teologia da prosperidade chegou no Brasil, por Edir Macedo, né? Foi o seu principal precursor no Brasil. E naquela época, o Edir Macedo falou em rede nacional, que porque ele era crente dizimista, ele não adoecia e ninguém na casa dele adoecia. Crente não, se adoecesse tinha demônio. Aquilo foi um equívoco muito grande. Quem dera, né? Se a gente servisse ao Senhor e tudo desse certinho. Eu acho que o Edir Macedo não leu a história de Paulo, as cartas paulinas. Acho que ele pulou essa parte naquela época, porque hoje ele já mudou essa concepção, né? E não tenho ele como os piores, não. Se tem um filme que eu gosto, é o que eles fizeram da vida dele, Nada a Perder, tem 1 e 2, assiste lá, o filme é bom, tem no Netflix. E a história da igreja é uma história muito bacana também, mas como toda história não é perfeita. E muitos cristãos pensam assim, que porque eu estou na igreja, tudo tem que dar certo e tudo tem que prosperar. Eu não posso pensar desse jeito. E não posso pensar pelo outro lado também. Crente tem que ser pobre, viver na miséria, passar dificuldade, doente, sendo preso e açoitado. Não é isso. Inclusive Paulo trabalha bem essa questão aos Filipenses, no capítulo de número 4, quando ele diz no versículo 10: em tudo tenho contentamento, sei ter necessidade, sei ter abundância, sei ter fartura, sei passar por escassez, sei ter roupa para vestir, sei passar por nudez, sei estar feliz, sei estar abatido, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, por favor, entenda que o que nós vamos falar aqui dos inimigos da cruz de Cristo não quer dizer que você não possa ser abençoado, porque em vários momentos da nossa vida Deus vai fazer coisas diferentes. Salomão nos aconselhou quanto a isso aí, em Eclesiastes 3, dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Tem o tempo onde Deus vai abrir porta e mandar dinheiro para você, de onde você menos esperava. E vai ter momento na sua vida que a fonte vai secar, e não vai ter dinheiro vindo, e você vai passar dificuldade. E em ambas as situações de vida que você estiver vivendo, permaneça como Paulo, podendo todas as coisas naquele que te fortalece. Quem eram os inimigos da cruz de Cristo dentro da igreja? Os inimigos da cruz de Cristo dentro da igreja eram aqueles que esperavam do evangelho bênçãos terrenas. Quando eu fui estudar sobre o assunto, repassar o assunto aqui para terça-feira passada, eu fiquei escandalizado, porque eu achei que os inimigos da cruz de Cristo eram os que perseguiam Paulo, os que perseguiam o evangelho. Não, o inimigo da cruz de Cristo deve ser as pessoas que, os apóstatas da fé, os falsos ensinadores daquela época, daquela geração, que tanto atormentaram a vida de Paulo em Corinto, em Efésios, em Romanos, nas 3 primeiras cartas que nós estudamos aqui, Paulo tinha problemas seríssimos com os falsos ensinamentos e com os perseguidores. Eu pensei assim, esses perseguidores são os inimigos da cruz de Cristo, mas eles não foram eles que receberam esse título tão
tão forte, vamos dizer assim, pelo ponto de vista negativo. Paulo via dentro da igreja e considerava inimigos da cruz de Cristo aqueles que buscavam recompensa terrena, que estavam no evangelho apenas para serem abençoados aqui nessa terra, que estavam esperando do evangelho apenas a prosperidade, a cura, as coisas dando certas. Esses, para Paulo, foram chamados de inimigos da cruz de Cristo. E nós temos essas pessoas entre nós, ou talvez até nós, sem saber, somos essas pessoas que nos tornamos inimigos da cruz de Cristo, porque queremos apenas as coisas aqui dessa terra. Para Paulo, sabe quem era inimigo da cruz de Cristo? Aqueles que utilizavam do evangelho para autopromoção. Quem quer ficar famoso às custas do evangelho é inimigo da cruz. O pastor que se aproveita de sua condição, o pastor que se aproveita do evangelho para candidatar a vereador e angariar votos, é inimigo da cruz. O pastor que aproveita de sua condição para ter seguidores em redes sociais, é inimigo da cruz de Cristo, porque isso é autopromoção. Todas as vezes que nós queremos nos promover às custas do evangelho, nós nos tornamos um inimigo da cruz. Antes fosse pela sua própria capacidade, antes fosse pela sua própria mão, mas utilizar do evangelho para benefício próprio é se tornar, é se declarar um inimigo da cruz de Cristo. E eu vou te explicar por quê. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a autopromoção, porque o querer receber do Senhor apenas as coisas boas, está errado. Nós não servimos a Deus para que Ele faça a nossa vontade. Nós nos entregamos às mãos de Deus para viver a vontade dEle. Parece que nós, como igreja do século 21, não compreendemos essas coisas, porque chegamos ao evangelho e queremos que Deus faça a nossa vontade. Achamos que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada de Aladim, que nós esfregamos, fazemos 3 desejos e Ele é obrigado a responder, e se não responder, nós ficamos de birrinha. Quantas pessoas ditas cristãs nós conhecemos que faz birra, que não vem na igreja por causa de homem, que não está servindo ao Senhor porque alguém disse alguma coisa, que não está na casa de Deus pondo a culpa em alguém, é um inimigo da cruz de Cristo. Quem usa do evangelho para benefício próprio, seja ele qual for esse benefício, é um inimigo da cruz de Cristo. Nós não podemos nos tornar inimigos da cruz, irmãos, porque vivemos a vontade de Deus. Deus está te conduzindo ao vale da sombra da morte? Abaixa a sua cabeça, garre em oração, faz jejum, porque o vale da sombra da morte vai passar, mas enquanto você estiver nele, viva a vontade de Deus. Deus te conduziu à enfermidade, Deus te conduziu ao desemprego, Deus livre e guarde todos nós disso aqui, né? Mas se Deus te conduziu a um momento difícil, abaixa a sua cabeça e viva a vontade de Deus. E o que serve de esperança para nós é que assim como o momento difícil vem, o momento de bonança também vem. Vai chegar um tempo de paz na sua vida. Israel viveu tempos de paz, Israel viveu tempos de guerra com Saul e Davi, mas quando Salomão assumiu o reinado, a característica do reinado de Salomão foi chamada de tempo de paz. Nunca houve paz em Israel quanto no período de Salomão. Salomão não batalhou guerras, não precisou. Salomão é o pai da diplomacia, não é o que nós mais vimos aqui no Brasil. Salomão aprendeu, ao invés da guerra, sentar e fazer um acordo. Senta aqui, vamos combinar, assina aqui para mim, você fica lá, eu fico aqui. Os acordos foram até ruins, porque em alguns momentos os acordos trouxeram deuses estranhos para dentro de Israel.
mas ele viveu um tempo de paz. Não teve problema financeiro, pessoas vinham do mundo inteiro e traziam ouro para Salomão. A história diz que Israel enriqueceu tanto no período de Salomão, eu vou pular a história porque nós não temos tempo de explicar o assunto no pormenores, que o dinheiro arrecadado no período do governo de Salomão sustenta a maçonaria até os dias atuais. Você sabia disso? Quando Salomão morreu, ele tinha tanto ouro guardado que ele ficou com medo de deixar na mão dos filhos. Ele sabia que os filhos iam brigar por causa daquela fortuna. Conta a história que ele escondeu, a história, não a Bíblia, que ele escondeu a maior parte desse dinheiro e estabeleceu cavaleiros templários, guardiões templários, para cuidar desse dinheiro, para que não houvesse uma guerra contra Israel atrás dessa fortuna. Com o passar do tempo, isso era uma organização secreta, ninguém podia saber, eles iriam passar esse tesouro, guardando esse tesouro de pai para filho. Com o passar das gerações, esses cavaleiros templários, é claro, se corromperam. E os filhos deles, não eles, a geração pós eles, fundaram a maçonaria. E o dinheiro que foi guardado por Salomão sustenta esse negócio até hoje, de tanto dinheiro que tinha. O tempo foi de paz, não houve guerra em Israel durante o reinado de Salomão. É uma prova para mim de que Deus me leva a momentos de tribulação, mas Deus me leva também aos tempos de paz. E com Salomão seria outra mensagem, eu já preguei aqui aos irmãos. Nós temos que aprender a viver com o tempo de paz, porque na guerra nós estamos de joelho no altar, indo na igreja, jejuando, lendo a Bíblia. Na guerra a gente está chorando e falando: Deus me ajuda. Quando vem o tempo de paz, nós fazemos igual a Salomão, relaxamos, largamos as coisas de Deus, começamos a praticar pecados. Tem hora que o crente tem que ficar na guerra mesmo, porque ele não sabe viver com o tempo de paz. Quando nós esperamos, irmãos, do Evangelho apenas coisas para benefício próprio, nós nos tornamos inimigo da cruz. Por que Paulo usou essa expressão, inimigo da cruz? Quando o cristianismo nasceu, ele teve alguns símbolos que serviam de identidade. O primeiro símbolo do cristianismo foi o barquinho. Os discípulos, os primeiros discípulos, desenhavam um barquinho no chão, ou na sua casa, ou em algum papel, para se identificar para outros cristãos de que ele era um cristão. Era uma referência ao barquinho de Jesus em alto mar, na tempestade, aonde as coisas davam errado, mas Jesus estava no barco. Era uma alusão ao fato da vida cristã ser comparada a um barco em alto mar. O primeiro símbolo usado pelos cristãos foi um barquinho. O segundo símbolo, muitos dizem até desenvolvidos por João, na ilha de Patmos, foi o peixe. Porque a palavra peixe em grego, eu esqueci a palavra agora, mas ela é um tetragrama, e o judeu gostava muito de tetragrama. E a palavra peixe em grego fazia um tetragrama que dizia assim: Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí pegaram a primeira letra de cada uma dessa frase aí, escrevia a palavra peixe. Aí João desenvolve o peixinho que a gente cola no carro às vezes, que você encontra por aí, que é símbolo do cristianismo, foi desenvolvido pelo próprio João. Quando você via um peixinho, você sabia que era cristão. Quando João estava preso na ilha de Patmos, para identificar outros cristãos dentro daquela prisão, ele observava se em algum momento a pessoa iria usar aquele peixe, e aí ele sabia que aquela pessoa estava presa ali pelo mesmo motivo que ele. O terceiro símbolo utilizado pelo cristianismo era a cruz, vazia. A cruz para nós, ela é um objeto de muita discórdia aqui no Brasil, porque nós somos um país 80% católico apostólico romano. Então logo que a gente vê uma cruz, nós relacionamos a cruz à religião que por enquanto impera o nosso país.
Mas a cruz, ela não é um símbolo católico apostólico romano. A cruz, ela é símbolo do cristianismo, com uma pequena diferença: a cruz vazia, sem a imagem do Cristo morto nela. E aí você vai entender por que Paulo vai chamar de inimigo da cruz. A cruz vazia se tornou um símbolo do cristão. Por isso que é comum em igrejas de origem americana, como é o caso do próprio Edir Macedo, que eu citei aqui, e suas ramificações, Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça, Pastor Aduque. É comum em igrejas de origem europeias, presbiteriana, batista brasileiro, o uso da cruz em seus cultos, em suas denominações, em suas logomarcas, porque essas igrejas vieram de uma cultura não católica apostólica romana, então eles não têm dificuldades em ter a cruz como seu símbolo, porque justamente lá no início do cristianismo a cruz se tornou símbolo do cristianismo. Aqui no Brasil é um objeto de discórdia. Em 1850, quando imigrantes europeus estavam vindo para o Brasil e chegaram aqui protestantes, à procura de emprego, né? Após a carta de alforria lá da princesa Isabel, acabando com a escravidão no Brasil, o Brasil começou a precisar de mão de obra. E aí as pessoas começaram a vir da Europa buscando uma oportunidade de emprego. Imigrantes espanhóis, franceses, europeus começaram a vir para o Brasil à procura de emprego. Esse pessoal chegou aqui para trabalhar no café, na extração do ouro, né? Já que agora não podia contar com os escravos mais. Esse pessoal veio trabalhar, e esse pessoal veio crente, esse pessoal veio protestante. Com o passar do tempo, eles eram tantos que começou a ter a necessidade de culto protestante em solo brasileiro, e era proibido. O país se tornou laico na Constituição de 1988. Antes de 1988, o Brasil era um país com religião professa na sua Constituição. Cultos protestantes eram proibidos. Após muita insistência da política, que era dominada pela igreja no Brasil, eles falaram assim: olha, pode fazer culto protestante no Brasil, com 3 exceções. Fizeram 3 pedidos para os protestantes que iriam fazer culto. Esses pedidos são importantes, porque nós fizemos desses 3 pedidos coisas do demônio para poder combater. Mas foi feito 3 pedidos. Primeiro pedido: não pregue para católico, faça culto só entre vocês. O que nós fizemos? Nosso principal alvo de pregação no Brasil é para o católico converter. E não está errado não, está certo. Segundo pedido: não se envolvam em política, porque a política é nossa, não entrem na política. Por isso que crente tem dificuldade com política, porque aí nós pegamos esse pedido e fizemos dele assim: política é do capeta. E a política não é do capeta, precisa ter crente na política. Eu sou contra o pastor que se beneficia para si próprio dos votos da igreja para se tornar um político. Mas a igreja tem que ter um irmão crente, tem que ter um crente mesmo de verdade, para a gente poder votar nele e pôr ele lá, e orar para ele, para que ele não se corrompa, o que acontece em 90% dos casos. O melhor, na verdade, era não se envolver na política brasileira, mas nós precisamos. Na hora que for aprovar uma lei homofóbica lá, quem vai defender? Na hora que tiver que falar sobre valores da família lá, quem vai defender? Eu não tenho dúvidas que Deus levantou durante anos Silas Malafaia para brigar com isso aí. Nenhum outro pastor no Brasil tem peito para brigar contra esses negócios de lei, a não ser o Silas Malafaia. Não tenho dúvidas que Deus direcionou Marco Feliciano para essa área. Não tenho dúvidas que Deus levantou Nicolas Oliveira, Bruno Engler, que são cristãos que estão batalhando por essas coisas. Eu não tenho dúvida. Eu tenho dúvida quando um pastor se beneficia desse título para angariar votos
e pensa em si próprio, ele é um inimigo da cruz. Mas a política precisa de gente lá. Não se envolva em política. Terceiro pedido, que é o mais importante para nós aqui: não usem a cruz. O que nós fizemos? A cruz é do capeta. A cruz não é do capeta. A cruz é símbolo do cristianismo. No primeiro século, quando um cristão olhava para a cruz, sabe o que a cruz representava? Humilhação, rejeição, abnegação, abrir mão de coisas terrenas para servir ao Senhor, mudança de vida, transformamento de caráter. Quando um cristão no primeiro século olhava para o símbolo do cristianismo, que era a cruz, ele sabia que ali, ele trazia à sua memória, através daquela figura, o fato de caminhar em direção ao céu, não as coisas dessa terra. Paulo chama de inimigo da cruz aqueles que usavam do evangelho para benefício próprio. Sabe por quê? Porque a cruz diz para nós o contrário. Geralmente na ceia, né? A Márcia gosta muito de cantar aqui: eu olho para a cruz eu vou, do seu poder participar, sua glória vou cantar. Quando nós olhamos para a cruz, meu irmão, nós precisamos lembrar que a cruz nos aponta o céu e não essa terra. Que a cruz significa ser humilhado, que a cruz significa ser perseguido, que a cruz significa dificuldade, que a cruz significa humilhação, que a cruz significa abrir mão das coisas dessa terra e servir a Deus, somente a Deus, independente do que esteja acontecendo. Reforço um parêntese bem grande: quer dizer que nós vamos viver só passando dificuldade? É claro que não. Deus tem coisas melhores para nós, mas eu não posso esperar do evangelho outra coisa que não seja a cruz. Evangelho é abrir mão. Você entregou sua vida para Jesus, o mundo não é mais o seu lugar, sua vida agora pertence a Ele. Você não precisa de outros deuses mais, você não precisa de outros intermediários mais, você não precisa de um canal que pegue a sua oração e leve ela a Deus, que não seja o Espírito Santo. Você entregou sua vida para Jesus, só Ele basta para você, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você não precisa de João, de Maria, de José, embora eles tiveram um papel fundamental na história e merece o nosso respeito por terem sido homens e mulheres de Deus, para chegar até o Senhor, para alcançar o céu. Nós precisamos apenas de Jesus. É o nome que está acima de todo nome, é o nome a qual um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Não há outro nome como esse nome, é só o nome de Jesus. Você entregou sua vida para Cristo, abre mão dessa badulaqueira que a religião colocou dentro de você, e entenda que você precisa apenas de Cristo. Isso é cruz. Se olhar para a cruz, você entregou sua vida para Jesus, é rejeitar. Evangelho que não abre mão de nada, não pode ser chamado de evangelho. Paulo chamou de falso evangelho. Esse evangelho que pode beber, esse evangelho que pode prostituir, esse evangelho que joga mesa de sinuca dentro da igreja, esse evangelho, meu irmão, que acha que é dono da verdade, de todos os conselhos e saberes, esse evangelho que o camarada pensa que tem muito seguidor, ele pode fazer o que ele quiser, é falso. Evangelho verdadeiro para de beber, evangelho verdadeiro para de fumar, evangelho verdadeiro para de sentar na roda dos escarnecedores, evangelho verdadeiro muda caráter, evangelho verdadeiro transforma a vida,
Essa é a missão da Igreja Batista Nacional Atos. Qual é a nossa missão, irmão? Ensinar a palavra de Deus com sinceridade e verdade, pregar o verdadeiro evangelho em meio a uma sociedade que está deturpando o evangelho do nosso tempo. A cruz significa que você vai largar o mundo e servir a Deus. Amém ou não amém? A cruz significa, irmãos, abrir mão. Isso é evangelho. Ah, pastor, é chato. Não é chato não. Sabe por que muitas pessoas consideram o evangelho chato? Não beberam da água do Espírito. Porque o dia que o Espírito Santo de Deus visitar seu coração, o seu prazer não vai estar numa garrafa de cerveja. Seu prazer vai estar aqui. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 84. Pardal encontrou casa, andorinho seu ninho, eu encontrei seus altares. Não há alegria maior na vida de um cristão do que a presença, a glória de Deus sobre a vida dele. O que eram suas noites de prazer quando você era mundano? Acabava brigando com a família. Fala para mim que situação de alcoolismo é bom. Há pouco tempo eu conversei com uma pessoa que é adepta do uso de vinho, uma dose todo dia para problemas cardíacos. Dia lá deu uma crise no marido, o camarada pegou as 3 garrafas de vinho que tinha no armário e tumba no peito. A mulher chegou em casa, o camarada estava bêbado. Aí que dá o negócio? Vou tomar só uma dose. Mentira! Na primeira crise existencial que você tiver, você derruba as engradadas inteiras que tiver guardado lá. Em que situação isso é bom? Olha na sua família. Só faz almoço lá, reúne a família, põe uma garrafa de cerveja, acaba em confusão. O irmão não conversa com a irmã e vira briga e tal, e contenda. Quando no outro dia, eu tenho essa experiência em família. Quando a pessoa não gasta tudo com a bebida alcoólica no domingo, e na segunda-feira eu não tenho dinheiro para pagar a conta da água. Precisa pedir emprestado para comprar pão. Mas no outro dia bebeu o dinheiro todo, fumou o dinheiro todo. Onde? Em que situação? Não, é chato, evangelho não é isso, evangelho é isso sim, evangelho é mudança de vida, caminhando rumo ao céu, é abnegação, ou o contrário disso, nós seremos inimigos da cruz. Há poucos dias num grupo de WhatsApp eu questionei uma opinião de um pastor no grupo lá. O camarada me mandou uma mensagem no privado me ameaçando. Eu tenho 300 mil seguidores, você quer que eu comece a falar mal de você? Você vai levantar a bandeira vermelha na guerra com os meus 300 mil seguidores? Inimigo da cruz, utilizando da cruz, do evangelho para benefício próprio, para ter seguidor. Inimigo da cruz, nós não podemos nos tornar, irmãos, inimigos da cruz. Da cruz nós temos que ser amigos, nós caminhamos em direção a ela, nós vamos rumo ao céu. Não quero dizer que agora você vai pendurar uma cruz no pescoço, tatuar uma cruz nas costas, misericórdia, Deus te livre disso. Quando você vê alguém usando uma cruz, você já sabe por quê, é porque era símbolo do cristianismo. Da cruz nós somos amigos. Da cruz para nós é um alvo, a cruz para nós é algo que nós caminhamos em direção. A cruz para nós, ela é o evangelho verdadeiro sendo ensinado, isso para nós é cruz. Nós olhamos para a cruz, precisamos olhar para a cruz todos os dias, porque quando olhamos para a cruz vazia, nós lembramos que Jesus a venceu, que Ele carregou, enfrentou, venceu, ressuscitou ao terceiro dia, não está lá mais. Nós olhamos para essa cruz, nós lembramos que o nosso pecado foi lavado, foi perdoado, fomos redimidos pelo sangue que foi derramado naquela cruz, aleluia. Aquela cruz para nós é esperança, e nós não podemos nos tornar inimigos dela. Nós temos que caminhar em direção ao seu ensinamento, ao seu ensino, aquilo que ela está apontando para nós. Pastor, o senhor está equivocado. Não, para a gente finalizar eu vou ler o texto para você ver que tudo que eu falei é verdade. Pois muitos andam como inimigos da cruz de Cristo, das quais eu repetidas vezes vos dizia, e ainda tenho dito com lágrimas nos olhos. Quando Paulo topou
com seus perseguidores e acusadores, ele não chorou. E aos Filipenses, Paulo chora 2 vezes. No capítulo de número 1, ele fala: por vossa causa me coloco de joelhos. Ele chora pela igreja como sinal de gratidão. No momento de dificuldade de Jerusalém, os irmãos levantaram uma oferta e mandaram para a igreja de Jerusalém. Aí Paulo se coloca de joelhos e diz: obrigado, igreja, aos Filipenses. Vocês nos salvaram, nós íamos morrer. E a segunda vez que Paulo chora também aos Filipenses é quando ele vê gente usando o evangelho para benefício próprio. Lágrimas nos olhos. Eu também choro, irmãos. Eu não estou aqui só falando mal, exercendo crítica, não. Eu choro ao ver a igreja indo em direção ao caminho que ela está indo. Talvez não a nossa, e nem quer dizer que só nós estamos certos, mas esse evangelho que está sendo pregado aí fora, sem mudança de vida, precisa nos causar lágrimas nos olhos. Versículo 19: cujo fim é a perdição. Quem é inimigo da cruz, irmãos, não vai dar em nada. Quem usa o evangelho para benefício próprio, vai acabar em perdição. Cujo Deus é o estômago. A igreja aos Filipenses tinha a comida como um Deus. Aquilo que eles comiam era um Deus para eles. Faziam tudo por causa da comida. Faziam tudo por causa de alimento. Não era só eles não, Corinto também sofreu muito por causa disso. Alimento aqui é um significado de coisas terrenas, passageiras. Nós vamos servir alguma coisa por causa disso. Cuja glória é para a vergonha deles. Que glória é essa? Que adianta ter 1 milhão de seguidores para ver a sua vergonha pregando um falso evangelho? Pois só se ocupam das coisas terrenas. Do que se ocupam os inimigos da cruz? Daquilo que é dessa terra. Vamos avançar um pouco. Colossenses capítulo 3, se eu não me engano. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são terrenas. Quem ama Jesus, quem caminha em direção à cruz, tem o céu como seu objetivo. Versículo 20: a nossa pátria está nos céus, onde esperamos também o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para nos assemelhá-lo ao corpo de sua glória, conforme a eficácia do seu poder, de sujeitar a si todas as coisas. Aonde está a sua glória? No céu. Está difícil aqui para você nessa terra, mas o seu nome está escrito lá. Na hora que fizer chamada, vai chamar você. Lá você vai ser honrado. Preocupa não, vai ter momento de paz aqui nessa terra. Eu acho que eu deixei isso bem claro. Mas a nossa maior glória não é nessa terra. Nossa maior glória é lá no céu. Será que a vida que eu estou vivendo, será que a cruz que eu estou pregando está me levando para o céu, ou tem me feito inimigo dela? Suas atitudes, nossas decisões, nosso comportamento, nosso servir ao Senhor, são atitudes de quem vai para o céu, ou são atitudes de pessoas aqui dessa terra? A nossa pátria é lá, irmãos. Nosso destino final é lá. Nosso encontro maior é lá. Nossa glória maior é nos encontrarmos com Ele, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Glória a Deus. O pastor Jadir vai adorar o Senhor com mais uma canção. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, coloque a mão aí no seu coração. Eu não sei qual confrontamento Deus tem para nós aqui nessa noite. Ô, irmão, eu sei que te agrada, eu sei que agrada o seu coração, mas esse evangelho de querer só o bem, esse evangelho de querer só as coisas boas,
Esse evangelho de não saber lidar com as dificuldades é falso, e ele te faz um inimigo da cruz. Cuidado com esse evangelho. Cuidado com esse evangelho onde as pessoas estão pensando só em benefício próprio. Não é esse o evangelho, irmãos. Não é esse o evangelho. O evangelho verdadeiro é o da cruz. É o de Filipenses capítulo 3. É o que ensina para nós que a nossa glória não é terrena, a nossa glória é celestial. Viva o verdadeiro evangelho. Eu sei que ele é mais difícil. Geralmente igrejas que pregam esse evangelho não estão muito em alta, não. É mais complicado, não dá para a gente status nenhum, mas coloca o nosso nome no livro da vida. Vamos viver o evangelho para valer, vamos servir a Deus para valer, vamos mudar a nossa vida. Que adianta, as coisas estão dando errado e a nossa vida está toda torta, e esse evangelho falso pregado por aí não nos deixa ver isso. Peça perdão ao Senhor, talvez, por aquilo que você tem esperado dele, sem viver a vontade dele sobre a sua vida. Entregue sua vida nas mãos do Senhor nessa noite. Viva a vontade dele para você. Independente se é bom, se é ruim, se você está preso, sendo açoitado como Paulo, ou se você está vivendo um momento de paz, viva o momento que Deus tem para você. Aleluia. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Nós queremos contemplar a sua glória nessa noite, Senhor. Queremos receber da sua glória. Nós estamos aqui reunidos, Deus, para te servir, para bendizer o teu santo nome, para declarar, Pai, o teu poder, para mais do que receber, te dar a nossa adoração aqui neste lugar, Deus. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar. Meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos contemplar sua glória, Pai. Te damos honra, Levante suas mãos e declare. te damos glória. Diga isso bem forte. Teu é o poder, Para sempre. pra sempre, amém. Te damos honra. Diga bem forte. Eleve o volume da sua voz. Te damos honra, Te damos honra, Senhor, nessa noite. te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem, Senhor. Então vem me incendiar. Teu coração é o meu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Aplauda ele, meu irmão. Aplauda ele.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só um breve testemunho. Eu fui chamado esses dias por indicação da Madu, né, do cerimonial, para fazer um casamento ontem da Celi e do Miguel, lá em Japaraíba, né? Nós estivemos lá ontem, lá fazendo o casamento. Eles não moram mais em Japaraíba, eles moram em Belo Horizonte, mas ela quis casar na roça onde ela cresceu, né? É um lugar bem simples, e hoje ela vive uma condição totalmente diferente. E aí nós estivemos lá ontem realizando o casamento. Talvez não é do conhecimento dos irmãos, né? Foi uma indicação, conversei com o casal, vi que dava para fazer o casamento. Eles já são casados no civil há um tempo, mas ela queria, né, essa bênção aí de Deus na vida dela, celebrar esse momento como ela fez lá, e a gente participou lá, né? Eu vim para a Lagoa da Prata em 2009. Vou contar um pecado aqui agora, né? Foi a primeira vez que eu fui em Japaraíba. Vocês acreditam? Eu não conhecia Japaraíba. Eu usei GPS ontem para chegar em Japaraíba. E Edileia, nós vamos ficar perdidos, não, liga o Google aí. E tive que pôr o GPS para andar em Japaraíba. Foi na Cachoeira dos Veloso, não sei se os irmãos conhecem, lá na beira da cachoeira mesmo, o casamento lá, foi muito bacana. Uma almoção lá, o rancho barbecue servindo churrasco lá, nós comemos até. Foi muito bom e foi abençoado, graças a Deus. Uma curiosidade que até Edleg me falou depois, se tinha algum cristão lá, eu não me lembro, eu não sei se tinha algum crente lá. A maioria do pessoal, da família mesmo, né, católico e tal. E a sede do pessoal, após a mensagem, assim, várias pessoas com desejo assim, sedento de mais do que eu tinha falado lá. Mas como é que é isso aí? Não, mas vem cá, mas como é que eu faço? O que a Bíblia diz? Várias pessoas, né? Eu quase não almocei, tanta gente pergunta, querendo saber da mensagem e tal. E eu preguei a mesma mensagem que eu preguei no casamento do Rian lá, e 5 conselhos para o casamento, e o pessoal ficou assim, me procurando depois. A gente viu uma sede muito grande do pessoal, foi abençoador estar ali ontem, né? Na hora que a festa começou a ficar mais pesada, nós entramos no carro e viemos embora. Mas foi muito bom o momento que nós tivemos ali, foi uma bênção, graças a Deus. Amém? Pronto? Aí tem que tirar foto para guardar. Vamos colocar de pé, irmãos? Amém. Aproveitar o pastor Jadir para orar, agradecendo a Deus por esses 40 anos, né? Geralmente a gente pede o Rian, mas devo passar a oportunidade para o senhor dessa vez. Perdeu, Rian, hoje você perdeu, hein? Meus irmãos, nós com muita alegria, né? A minha esposa não está em casa, precisou viajar lá para Paraguaçu, Paulista. Mas eu praticamente parei hoje, né? Para estar aqui, com muita alegria, nesse 40º do pastor, né? E estou muito feliz de estar aqui com a minha família, prestigiando e glorificando a Deus por este aniversário. Essa é a igreja que me recebeu aqui, sem conhecer. É um problema receber gente sem conhecer, né? Você não sabe o que vai dar. Eu estou muito feliz pela essa acolhida dos irmãos aqui, do pastor Tiago, sua família. Nós queremos pedir que Deus continue o abençoando. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor por todo o bem que o Senhor já tem feito na vida do teu servo, da sua família, nessa cidade. Amém. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, e pedimos ao Senhor humildemente que o Senhor continue o alcançando por meio da tua graça em todas as áreas, o guardando, o livrando, protegendo, mas também o levantando para a glorificação e honra do seu nome. Amém. Não somente ele, como sua esposa, seus filhos. Nós oramos para que a bênção do Senhor continue acontecendo na vida dele e o teu nome seja glorificado, Senhor, através desse ministério, que o Senhor continue operando, alcançando vidas, meu Pai, usando o teu servo como instrumento, como já tem feito, para a glória e honra do teu nome,
Parabéns pra você nessa data querida. que o Senhor lhes conceda muitos anos de vida. Que o Senhor Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, alegria e saúde, muitas felicidades. Viva Jesus! Aleluia. Ó, tá até com o dedo tá difícil. Acabou o sopro. O Maurício já me preparou hoje mais cedo para os 40 anos, né, Maurício? Falou comigo, ô pastor, agora o senhor vai ver. Mas glória a Deus, irmãos. Muito obrigado, né? Se eu não me engano, foi minha sogra aí que mandou o bolo pra gente. Tá vendo por que eu gosto da minha sogra? Minha sogra é uma pessoa bacana demais, né? Glória a Deus pela vida dos irmãos. Muito obrigado por poder compartilhar esse momento, né, com os irmãos. E que o Senhor continue nos dando graça, sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Tem um tropeiro, então por favor não vá embora sem comer do tropeiro, sem comer um pedacinho do bolo. Amém? Nós vamos partir aqui para dar para todo mundo. Tem certeza